Bom dia, Alan. Você fala com a Ailson, aqui, falo de Salvador, Bahia. Ô, Ailson, tudo bom? Diga lá. Tudo bom? Alan, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para você. Você é pai de família, você provavelmente vai entender o que eu estou falando, e professor também. Eu tenho notado que os jovens, né, adolescentes, crianças, estão tendo uma série de transtornos, tipo transtorno de atenção, tomando remédio controlado e tal, e tendo dificuldades, sérias dificuldades acadêmicas, né, não conseguindo aprender matemática, português, leem muito pouco, né? Isso, digamos assim, de uns 15 anos para cá, ficou assim uma coisa gritante, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, porque realmente, para mim, né, que tenho na casa dos 30 anos, era como se fosse eu estivesse sem chão. São coisas que a gente fazia há um tempo atrás, né? Uma certa normalidade, tipo matemática, ler livros, e hoje parece que é uma coisa do outro mundo, né? Então você tem... Parece que esses jovens não têm Desculpa seu nome de novo. habilidade. Eu gravei Ailson. que você era Ailson, da Bahia. Sim. Vou botar teu nome aqui para não esquecer. Ailson, primeiro nós temos um problema de ordem natural, que é a questão da formação intelectual, né? O método Paulo Freire, né? Que traz consigo problemas cerebrais, né? Ou seja, você pode ter retardo mental com o método Paulo Freire. O outro aspecto é um aspecto mais psicossomático, mas ainda na esfera da natureza, tá? O que quer dizer psicossomático, tá, Wilson? De psique, né, soma de matéria, em grego. Você, quando altera o ordenamento da alma, né, todas as coisas têm uma finalidade. Quando você destrói o ordenamento da alma, né, você vai destruir o ordenamento da matéria. Não sei se está muito complicado de explicar isso aí. Vamos lá. Se você alimenta os vícios, e aqui vício nós não estamos falando de drogas, de cigarro ou qualquer outra coisa, bebida, não. Vícios aqui entenda-se o conceito antagônico à virtude. Então a virtude é a prática do bem. Você vai repetindo ali aquela prática do bem várias vezes, uma hora você vai chegar a possuir este bem. E isso chama-se virtude. Quando você vai praticando atos que não são condizentes com a condição humana, né, eles não são correlatos com a condição humana, então você vai adquirir vícios, né? Então, quando isso acontece, você destrói a sua capacidade intelectual, e não apenas intelectual no sentido de estudo, tá? Quando eu falo capacidade intelectual, eu estou falando aqui da capacidade da alma mesmo, né? Da psique humana. Então você já não consegue mais amar, você não consegue mais perdoar, você não consegue mais compreender, você não consegue mais ser solícito, você não consegue analisar nada mais de maneira sadia, né? Tudo vai ficar com um espectro de um viés, seja ele qual for, de direita, esquerda, cacete a quatro, né? O pensamento revolucionário. Então a alma começa a se deteriorar, e isso vai ser... a palavra agora me fugiu a cabeça, mas a consequência terá consequências no corpo. Então, uma pessoa que vive a mentalidade revolucionária, seja ela comunista, liberal, seja lá o que for, que ela não corresponda com os princípios morais que regem a humanidade até hoje, né, você terá consequências no corpo. Então, é daí que surge a depressão. Então, a depressão, ela surge na alma ou surge no corpo, ou uma ou outra. Então, por exemplo, é concomitante isso aí. Uma hora pode ser o outro, uma hora pode ser no corpo, outra hora pode ser na alma, e às vezes pode ser concomitante, pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, se você tem uma redução de hormônio, você tem chances de começar a cair numa depressão. Se você tem uma redução de testosterona, você pode cair numa depressão. E a sociedade de hoje, ela tá assim, ó. Ontem eu estava assistindo Troia, né, o novo seriado do Netflix. Chega um momento no documentário, no seriado, aqui eu vou ser spoiler, tá, gente? Chega um momento que o Aquiles,
ele é negro e ele não é homossexual, ele é bissexual. Ele tem relações sexuais com a escrava que ele poupou de matar e ele tem relações sexuais com o seu companheiro de batalha. Tá? Então, é uma coisa assim, você começa, se você conhece a história greco-romana, você sabe que a decadência moral foi o que destruiu Grécia e Roma, né? Então, eles querem colocar que o período pagão antes do cristianismo era um período de liberdade sexual, né? Todo mundo podia fazer o que queria. E assim, tem uns discursos nesse Troia, de quando a Helena vira e fala assim para Andrômaca, eu acho que é Andrômaca o nome dela lá, porque eu ouço em inglês e de vez em quando eu leio a legenda. Mas aí começa. Não, porque nem toda mulher nasceu para ser mãe. Aí começa aquele discurso feminista, né? Aqui eu não estou dizendo que uma mulher é obrigada a ser mãe. Mas você percebe que existe aquele discurso feminista. Nem toda mulher nasceu para ser mãe. Ela abandonou a filha. Ela abandonou a filha, né? E foi se juntar com Alexander, que é o Alexandre, né? Que se chamava Paris, né? E depois enfim, aquela história toda lá que está no seriado. Aí começa uma promiscuidade sendo transmitida num seriado, sabe, de uma narrativa histórica sobre Troia, a Grécia, e aí começa aquela destruição moral ali. A nossa sociedade ocidental, ela está afundando há muito tempo, mas o processo de aceleração, né, dessa destruição da moralidade, ela tem uma data, né, o processo de aceleração mais violento, né, que foi com a revolução sexual provocada pelo casamento de Freud com Antônio Gramsci, feita pelo Herbert Marcuse. Então você tem ali um processo de aceleração, né, de liberdade sexual numa visão revolucionária. E olha que Freud nem era de esquerda. Apesar de ter vários erros, Freud não era de esquerda. Mas Marcuse conseguiu casar ali Freud e Gramsci. E ali começou aquele processo de revolução sexual. Revolução sexual defendida por todos os membros, por exemplo, do Movimento Brasil Livre. Entendeu? Todos. Né? Então, eles rezam a cartilha de Marcuse, né? E ficam ali defendendo. Não, se o fulano quer fazer isso, o problema é dele. Se o fulano quer fazer aquilo, o problema é dele. E que não sei o quê. A gente não pode criticar essas coisas. E que não sei o quê. E papapá. Eles vão mudar o discurso para poder conseguir seguidores da direita conservadora. Mas todos esses movimentos que hoje existem no Brasil, eles da direita liberal, eles têm medo de tocar nesse assunto. Eles têm medo, né, com raríssimas exceções como o Tom Martins, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, que são liberais e que sabem muito bem da importância do valor moral dentro da sociedade. Então, assim, isso vai destruindo o intelecto das pessoas, vai destruindo moralmente essas pessoas e a consequência no corpo, né, com a queda de testosterona, hormônio, e aí vai caindo em depressão, e aí você vai tentando ocupar isso com drogas, depois vai tentando ocupar isso com relações sexuais fora do seu ordenamento natural, né? Então aí você vai caminhar para putaria, vai caminhar, aí fica drogas, putaria, aí fica aquele vazio espiritual interior na pessoa, aí vai, dá-lhe punheta, dá-lhe puta, dá-lhe droga, e aí, óbvio, o que você vai esperar dessa sociedade? Essa sociedade, ela vai ficar doente, ela vai ficar, como diz o Dr. Martin Federico Echevarria, psicólogo da Universidade de Barcelona, né? O professor e doutor Martin Federico Echevarria, né?
que já fez uma transmissão ao vivo aqui comigo, junto com o psiquiatra Ítalo Marcília. Então, desculpa ter dado toda essa volta para te explicar por que as pessoas estão ficando doentes, mas é importante a gente dizer isso. Não adianta ficar batendo apenas no PT, no Ciro Gomes, né? A gente precisa bater em todos aqueles que defendem a revolução sexual de Herbert Marcuse, né? PT, PSDB, né? E tantos outros, né? Ok.